Olá, família PIB BH, como vocês estão? Eu sou o Pedro Ribeiro e esse é mais um devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, nossa querida PIB BH. Que alegria e privilégio poder compartilhar desse tempo precioso de comunhão na presença do Senhor. Hoje nós vamos refletir e orar em cima do Salmo 78, que é um salmo muito forte que nos conta sobre a história do povo de Deus, sobre a provisão, disciplina e cuidado dele com seu povo, com a sua infinita misericórdia e bondade. Este salmo é um alerta para nós aprendermos com a história, para nós não repetirmos os mesmos erros dos nossos antepassados e sim guardarmos a nossa fé, transmitindo a verdade às próximas gerações, lembrando sempre do que Deus já fez e faz por nós. O capítulo começa nos chamando a atenção, nos chamando para pararmos e refletirmos em ouvir e transmitir a fé como um legado. Nos versos 3 e 4 diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, os que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Nós vemos aqui que o mais importante não é o que deixaremos para as pessoas, no sentido de bens materiais, financeiro, mas sim o que deixaremos nas pessoas. Qual legado nós estamos de fato batalhando para construir nas pessoas? Nós estamos nos esforçando para compartilhar e de fato viver o amor de Deus diariamente. Precisamos tomar muito cuidado, porque esquecer o que Deus fez é abrir espaço para o medo, para a ansiedade, desobediência, insegurança. Vamos ver o que os versos 6 e 7 diz sobre: a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Olha que preciosidade, né? O que nós podemos deixar para as próximas gerações é a confiança em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós podemos dizer que nós e a nossa descendência confiamos em Deus. É onde ela deve estar. Não esquecer dos seus feitos, isso nos dá uma confiança, uma firmeza para viver a nossa vida, porque talvez nós podemos pensar que jamais iremos nos esquecer de Deus, ou que também as nossas próximas gerações jamais vão se esquecer. Mas olha o que o texto relata, depois de tudo que o povo viveu com o Senhor, mas mesmo assim alguns conseguiram se esquecer. Nos versos a partir de 13 aqui vai dizer: dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e deu-lhe de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Então nós vemos aqui milagres mais do que impossíveis, vivendo ali o sobrenatural diariamente visível aos seus olhos, desfrutando, literalmente do maná de Deus, da provisão do Altíssimo. E eles conseguiram não apenas esquecer dele, mas também se rebelar, pecar contra ele, depois de tudo que Deus fez por eles. Então a fé não conseguiu acompanhar tudo que eles viveram e presenciaram. E qual que é a diferença deles para nós? Por que será que nós seríamos melhores e não queríamos nos esquecer de tudo que Deus fez por nós? Nós precisamos parar, olhar para dentro, refletir o quanto de fato nós temos vivido uma vida de gratidão, de celebração, com consciência e intencionalidade na soberania de Deus, de quem Ele é.
Não podemos adorá-lo e buscá-lo a Ele somente pelo que Ele pode nos oferecer, os milagres dele que são, fundamentais para nós, mas nós precisamos adorar por quem Ele é, o que Ele representa para nós. E nós vemos que a fé, ela só existe, quando Deus atende os nossos desejos. Isso não é fé. Só quando nós temos algo em troca, só quando nós precisamos de algo que nós recorremos a Deus, isso é barganha, isso é interesse, isso é comercial. É tratar a nossa relação com Deus como se fosse um gênio ali mágico da lâmpada. Nós vemos que Deus disciplina quem Ele ama. Ele busca ajudar, Ele dá novas oportunidades. O verso 38 vai dizer: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Deus, Ele é firme na sua disciplina, mas abundante em sua misericórdia, bondade e graça. O Salmo 78, então, nós precisamos olhar para ele como um espelho e fazer algumas perguntas aqui, chaves, para nós concluirmos. Onde eu perdi as lembranças e a memória do que Deus fez? Onde eu estou repetindo erros antigos, meus próprios erros de antepassados, que eu não fui sábio e aprendi com os erros dos outros? Minha fé, ela é de fato firme e constante ou apenas momentânea, frágil, emocional, delicada? O meu coração, ele está firme, ajustado, olhando para o alvo, ou ele está dividido, está fraquejando? Então nós precisamos agora recordar, criar memoriais de tudo que Deus fez. E isso nos dá firmeza para nós vivermos o hoje de uma maneira diferente. Entendermos que nós precisamos de um coração íntegro, não apenas emocionado. Deus, Ele não quer uma busca superficial, mas sim uma firmeza e fidelidade. Precisamos transmitir o nosso legado com verdade, com sinceridade, transparência para as pessoas que estão próximas de nós. Vamos orar. Deus, nos ajuda, Pai, a sermos mais gratos. Nos ajuda a confiar e descansar em Ti, Pai. Que a maneira que nós vivemos a nossa vida possa honrar e glorificar o Teu nome, Pai. E construir um legado que aponte para Ti, que glorifique, que honre. Nos ajuda, Deus, a viver de uma maneira que exalte o Teu nome e aponte para o Senhor em tudo. Nos ensina a aprender com a história, com os nossos erros, não repetir os mesmos erros e sim guardar a nossa fé, guardar o nosso coração e podermos transmitir a Tua palavra às próximas gerações e sempre nos lembrar do quanto o Senhor é bom, da Tua bondade e fidelidade que duram para sempre. Em nome de Jesus, amém.